Põe a mão no seu coração aí. Diga, Senhor, me ajude a continuar escolhendo a coisa certa, a direção certa. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela tua vida, porque você escolheu vir ao culto hoje. Glória a Deus pela tua vida, você que nos assiste, que escolheu nos assistir. Nós fomos criados para fazer escolhas. Se eu perguntar para você, desde a hora que você acordou até agora, você fez várias escolhas. Que hora que eu vou acordar? Se eu levanto da cama a hora que eu acordei ou não, se eu tomo banho ou não, se eu escovo o dente agora ou escovo depois do café, que roupa que eu vou pôr, que sapato que eu vou pôr, que blusa que eu vou pôr. E, gente, é muita escolha. Se eu vou para a EBD, se eu não vou, se eu fico na classe dos jovens, dos adultos, se eu tomo café da manhã aqui, eu tomo em casa, depois onde eu vou almoçar, o que eu vou fazer de almoço, o que eu vou comer, pouco, bastante, vou repetir, não vou. A nossa vida é feita de escolhas. Só que tem escolhas que tem a consequência, o impacto a curto prazo ou médio prazo. Mas tem escolhas que têm a longo prazo. Mas existem consequências, que a gente pode chamar de consequências. Esse impacto, que muitas vezes pode não ter volta. Por isso, escolha bem o que você for fazer. Mas eu não sei escolher, pergunta para quem sabe. Mas eu tenho medo de muitas escolhas, pergunta para Deus. Tem coisa que não está ao nosso alcance. O pastor Márcio falou sobre ansiedade. Ontem o Felipe veio orar aqui no culto de jovens, que foi uma bênção, e ele falou sobre a ansiedade, não é isso, Felipe? Tem coisa que a gente não escolhe. Mas a gente pode escolher para quem a gente leva os nossos problemas. E eu me lembro que bem no início da pandemia, me deu uma ansiedade que eu não dormia à noite. Eu não escolhi ter essa ansiedade. Mas no momento em que a gente percebe que a gente está passando por uma situação que a gente não escolheu, a gente é lembrado que a gente é gente. A gente é lembrado que a gente é humano. Mas neste momento eu posso escolher levar as minhas fragilidades a Deus. E foi o que eu fiz. Deus me ajuda. Eu não estou escolhendo ficar sem dormir. Nossa, mas você não tem fé? Tem fé, gente. Mas gente é gente. Talvez aquilo que você se deu bem, para mim foi mais difícil, talvez aquilo que para você é difícil, para mim é fácil, e assim a gente ajuda um outro. Amém? E foi o ano que eu comecei a pregar mais na igreja. Parece que Deus falou assim, parece não, eu tenho certeza. Pastor Márcio, põe a Margarete para pregar, porque quando ela prega, ela fica focada naquilo, ela fica estudando, eu esquecia da ansiedade. Foi o ano que nós começamos a fazer um quadro, elas e eu, com as minhas filhas. Então, tudo eu tinha que estudar, tudo eu tinha que preparar. Gente, aquilo foi saindo da minha vida. Então, vão acontecer coisas que a gente não tem escolha. A gente não escolheu aquilo. Ninguém escolhe acordar ruim. Ninguém escolhe acordar doente. Eu lembro que eu orei, nós oramos, a nossa igreja orou 2 anos e meio por uma mulher. A Solange, ela tinha câncer. Ela foi curada do câncer, para a honra e glória do Senhor. Mas enquanto ela não tinha sido curada, eu pensava assim, puxa vida, eu estou indo para minha casa agora, eu escolho ir para minha casa agora, se eu quiser eu posso ir ao shopping agora, e ela não. Ela está presa naquela doença. Ela não pode sair de casa, porque deu metástase. Os ossos dela se quebravam só dela andar naquele movimento do carro. Depois ela veio dar o testemunho, você se lembra disso? Mas até que isso aconteça, é muito difícil. Mas, que bom que você escolheu vir, amém? Eu quero chamar a Rafaela aqui e o Fernando. Vem cá, Fernando. Nós vamos falar sobre escolhas e eu preciso mostrar um negócio para vocês. Fernando, você gosta de chocolate? Eu nem perguntei. Gosta, né? Escolhe um aqui. Qual você quer? Qual? Ele escolheu lá atrás, gente. Por quê? Como que uma pessoa escolhe tão rápido assim? Ele está familiarizado. E você, Rafa, você vai escolher algum? Ah, só sobrou esse aí. Mas você vai comer? Eu acho que não. Por quê? Ah, não é o tipo de chocolate que eu como, eu acho. Esse não é 0, né? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.
Tudo bem. Você vai ficar triste? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Eu quero dar esse aqui para alguém. Quem que come esse chocolate? Vem aqui pegar. Vem cá, Marta, pega aqui. Você gosta desse chocolate, Marta? Fernando, como que foi? Pode voltar para o seu lugar, mas como é que é escolher, gente? Não é gostoso escolher? Ai, que gostoso, qual eu vou pegar? Gente, no momento da escolha, existe uma satisfação muito grande, não é, Fernando? Qual que eu vou pegar? Você sabia que a nossa atividade cerebral, ela pré-existe? O seu cérebro já sabe antecipadamente o que você vai escolher. Sabe por quê? Existe um armazenamento de ideias, de memórias, de conversas, de coisas que você ouviu, está registrado no seu cérebro. O seu cérebro já sabe que você vai dizer sim. Por quê? Porque ele come chocolate sempre. Por isso que Paulo disse que nós precisamos renovar a nossa mente, para que eu não continue pensando como o velho homem. Olha como que a Bíblia é inteligente. Antes que descobrissem isso sobre o nosso cérebro, que é uma atividade cerebral inconsciente, Deus já tinha te falado, renova sua mente. Muda de pensamento, muda de escolhas. Nós vamos falar hoje sobre as escolhas. E nesse estudo, eu quero muito que você adquira uma visão sobre como as suas escolhas influenciaram o seu passado, como elas estão influenciando o seu presente. E elas também vão influenciar o que você vai levar para o futuro ou não levar para o futuro. As escolhas são algo, é algo muito importante, a escolha. Se a gente parar, a Bíblia já começa nos mostrando que Deus fez os céus e a terra. Aí começa, no início, a terra era sem forma e vazia. Deus escolheu o que ele ia fazer. Deus escolheu fazer dia e noite. Deus escolheu dar o nome de dia para dia, de noite para noite, da escuridão para a noite. Ele escolheu. E ele também nos deu algo muito importante, que é a capacidade da escolha. Existe um homem, Archibald, ele diz assim, que liberdade é o direito de escolher. É o direito de criar para si alternativas de escolha. Sem a possibilidade de escolha, um homem não é um homem, mas um membro, um instrumento, uma coisa. Olha só. Por isso o Senhor nos fez capazes de escolhermos. Mas nós sabemos que a capacidade de escolha tem um nome. Qual é o nome, gente? Que a Bíblia dá? Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de escolha. Quando você é forçado ao o que escolher, o seu livre-arbítrio foi embora. Não, você tem que pegar isso aqui. Gente, olha só. Quando é criança não dá para falar qual você quer comer. Claro, gente, que ela vai querer comer sempre chocolate. Criança não sabe o que é bom para ela ainda. Ela não sabe o que é bom para ela. Nós sabemos o que é bom para ela. À medida em que ela vai crescendo, ela vai aprendendo que as escolhas trarão consequências, boas ou ruins. Gente, vou contar um negócio para vocês. Cadê a Vitória? Está dando aula? Quando as minhas filhas eram pequenas, cadê a Rafaela? Está ali. Eu mato elas de vergonha. Quando elas eram pequenas, eu fui ensinar sobre as profissões, mas elas eram bem pequenas. A Rafaela tinha uns 5 anos, mais ou menos, e a Vitória tinha 3. E eu fui ensinar sobre as profissões, porque qual o pai e uma mãe que não quer que um filho se forme? Não é, gente? Se forma, vai fazer um mestrado, vai estudar, vai ter uma profissão relevante na sociedade, não é assim que a gente pensa? Claro que isso não exclui da gente ser servo. E eu expliquei várias coisas para a Rafaela e para a Vitória. Acabei de explicar, eu disse para a Rafaela assim, Rafaela, o que você escolhe? Ela falou assim, quero ser médica. Nossa, eu fiquei tão feliz. Não que as outras profissões não eram boas, claro que são. Cheguei na Vitória, Vitória, e você? O que você escolhe? Ela falou assim, eu quero ser caixa de mercado. Eu falei, gente, eu nem dei essa opção. Essa alternativa nem tinha. Mas, se você olhar o mundo da Vitória, que ela conhecia, era ir no mercado, comprar pão com a minha mãe, provavelmente queria comprar alguma coisa, minha mãe falava assim, né mãe, hoje a gente não vai levar isso. Acho que na cabeça dela, eu estou tentando entender, o caixa pode tudo.
Falei, não, Vitória, você pode até ser caixa do mercado. Mas eu digo depois, quando você continuar estudando. Mas falou, Margarete, essas meninas são pequenas, mas eu estava ensinando, gente, a escolha. Precisa escolher com sabedoria. No outro dia eu estava lá de novo. Bíblia não manda encucar? Eu estava lá de novo. Rafaela e Vitória, vem cá, elas vinham. Que foi, mãe? Senta aí, vou te falar um negócio sobre as profissões. De novo? Aí falei novamente, expliquei. Aqui e aí, Rafa, vamos lá. Para ver se a Vitória mudava a profissão dela. E aí, Rafa, o que você escolhe? Ela disse, quero ser médica. Glória a Deus. E você, Vitória, você mudou? Mudei, mãe. O que você quer? Quero passar pano no mercado. Eu falei, gente. O Márcio falou, deixa essas meninas. Sabe o que é? O mundo da criança não é vasto como o nosso. Mas eu acho interessante que para ela estava bom. Mas qual pai, né, gente? Eu estou falando isso, estou brincando, mas isso de fato aconteceu. Mas qual pai e uma mãe que não quer um filho formado? Não, Vitória, você pode passar pano no mercado. Mas depois que ela não tinha alternativa, porque ela gostava do mercado. Ela nunca trabalhou no mercado, mas continua estudando, amém? Existe uma mulher, Shena Ayegar, você vai gostar desse livro, A Arte da Escolha. É fantástico esse livro. Pesquise. É uma psicóloga canadense. Ela é cega. E ela teve que falar das escolhas, porque as escolhas dela, ela era feita a partir, algumas escolhas, claro, a partir do que falavam para ela, a partir do que explicavam para ela. Então ela teve que aprender a fazer escolhas. E as escolhas na vida dessa mulher, com 13 anos ela ficou cega. Era muito importante as escolhas dela. E ela foi, esse livro é um trabalho de doutorado que ela foi para o Japão, foi para a Europa, estudar, se formar. E ela escreve como foi a experiência dela. E é fantástico, por quê? Porque a gente aprende que a nossa escolha, muita coisa está envolvida nas nossas escolhas. A religião vai demandar como eu vou escolher, a cultura, a idade, experiência, meio em que eu vivo, convivo, escola, tudo vai influenciar nas minhas escolhas. Por isso ela faz um questionário. Eu quero que você pense. Pense na resposta. Olha só. O que cada escolha afeta em sua vida? Existem escolhas que são inofensivas, né? O que eu vou comer de manhã? Mas uma escolha importante pode te trazer grandes impactos. Porque ela é poderosa. Vocês viram o Fernando, como ele veio feliz escolher? A escolha, gente, empodera a gente. Por que ela é poderosa? De onde vem esse poder de escolha? Todos nós escolhemos da mesma maneira? Sim ou não? Pensa. Qual é a relação entre como escolhemos e quem somos? Por que ficamos tão frequentemente desapontados com as nossas escolhas? E como podemos utilizar essa ferramenta de modo mais eficaz, de modo mais eficiente? Quanto de controle nós temos sobre as nossas escolhas? Como escolher quando as nossas opções muitas vezes são ilimitadas? Devemos em algum momento deixar que os outros escolham por nós? Por quê? No final nós vamos voltar aqui. E você vai ter a resposta na sua mente. Ao fazer uma escolha, você considera primeiro e antes de tudo o que você quer, o que você vai te fazer feliz. E as pessoas que te cercam, o que vai acontecer com elas? Houve um momento na minha vida que eu quis muito fazer uns armários. Presta atenção. Eu quis muito. Eu pedi para Deus. Quando eu me confundi nessa escolha, eu fiquei muito triste. Não era o momento de eu fazer aquilo. Eu disse para Deus, Deus, a sua palavra diz em Salmos, várias vezes, que o justo não será confundido.
Eu sou justificada pelo teu sangue. Por que eu fui confundida? Por que eu errei? E eu lembro que eu fui lá no trabalho da Karina conversar com ela. Karina, eu estou muito triste. Eu escolhi errado, eu me confundi. Ela falou, não, Marga, você não se confundiu, não. Falei, não. Ela falou, eu te avisei. Falei, quê? Você não prestou atenção. Falei, muito obrigado, Senhor. A tua palavra se cumpriu na minha vida. Eu que não prestei atenção. Então, o justo, ele não é confundido. Ele sabe fazer escolhas. Quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? Pergunta para quem sabe. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe a sabedoria. Pergunta para quem viveu. Ah, mas eu tenho medo das escolhas. A escolha muitas vezes me escraviza. Não. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Antes as pessoas não tinham domínio sobre escolha, sobre o pecado. Hoje você tem o domínio sobre a sua vida. Você tem o domínio. Existem coisas, claro, gente, que a gente não escolheu. Ninguém escolhe perder um bebê, uma gravidez. Mas a gente também aprende que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo tem um propósito. Vai para Deus de novo. Deus por quê? Se ele achar interessante, se ele achar um momento, ele vai te explicar e vai te mostrar. Amém? Agora pare e pensa comigo. Quantas vezes você escolheu errado? Quando eu escolhi errado esse armário, eu perdi um dinheiro que eu não tinha. E eu privei a minha família de comer melhor, de sair, porque eu escolhi errado. E quantas vezes você, numa empolgação, às vezes Deus até te mostrou, não é agora, não é o momento, não invista agora, não se associe agora, não vá agora. E você fala, eu vou. E aí algo acontece. Lá no fundo, depois a gente volta para Deus. Deus, por que eu fiz isso? Por que aconteceu? Onde o Senhor estava? E Deus vai te trazer à memória. Ou Ele vai usar alguém. Ou Ele vai falar com você no secreto. Eu tentei te avisar. Olha, quando a gente faz uma escolha, a gente sabe que vamos ter impacto sobre ela. Quer ver? Presta atenção, os homens que estão aqui. Quando você conheceu a sua esposa, ela estava com uma escova no cabelo? Estava ou não? Pensa, só pensa. Ela estava perfumada? Que você passava, gente, que perfume que é esse? Ela estava de unhas feitas? Ela estava? Se você resolver casar com essa mulher, tenha em mente que essa mulher é uma mulher cara. Amanhã não vai reclamar que ela gasta o teu dinheiro. Sabia disso? Eu conheço casos, aliás, eu vi uma mulher chorando quando o marido conheceu, ela estava de escova. Ela falou, quando ele me conheceu, eu estava de escova, eu gosto de uma escova. Agora ele não me deixa fazer. Você conheceu uma mulher assim, você escolheu essa mulher assim. Agora, tem homens que escolhem uma mulher, presta atenção, eu sei que Deus está falando com você porque Ele falou bastante comigo. E vice-versa. Tem gente que escolhe mulher que passa em concurso público, mulher que é desbravadora, mulher que vai lá que faz, que acontece, eu vou fazer, eu vou pregar. Mas uma mulher desse jeito, desbravadora, tem pensamentos pontuais. Essa mulher é forte. Você vai querer uma mulher assim? Hã? Vai dar conta de uma mulher assim? Ou você quer uma mulher assim, eu não quero trabalhar, eu só quero cuidar dos filhos, eu quero só ficar em casa, eu não me sinto menos. Tenha em mente que essa mulher, muitas vezes, você que vai gastar com ela. Ou melhor, você que vai pagar as contas, porque essa mulher já te mostrou que ela quer ser dona de casa. Não tem problema nenhum. A questão é na hora das escolhas. Eu me submeto quando eu vejo a pessoa. Depois, eu não quero mais. E é aí que começa o problema. E isso para as mulheres também. Quando você vê o seu marido, você conheceu ele, um representante comercial, um homem que viaja. Depois o homem não pode viajar? Vou ficar sozinha. Casei para não sei o quê. E meu marido me deixa. Gente, por isso que eu preciso escolher com sabedoria. Calma, gente. Peça ao Senhor. Pergunta para Deus. Meu marido, quando ele me conheceu, eu andava arrumadinha. É ou não é, Márcia? Tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar o shampoo. Falei, você tem um dinheiro aí para comprar um creme? Como é que chamava o creme, Márcia? Colene. Até hoje ele cuida do meu cabelo.
Sabia disso? Na hora da escolha, vale tudo, né? Depois, quando você vai conviver com a pessoa, aí começa a brigar. Por que fazer tanta escova? Para que gastar tanto dinheiro com unha? Aí eu não faço minha unha. Por que você tem que gastar? Vamos economizar. Mas você conheceu a sua mulher arrumada. E você, mulher, conheceu o seu homem nessa profissão. Seu marido nessa profissão. De repente, é aí que começa o problema. Por isso que eu preciso escolher direito. Por isso que Deus muitas vezes nos dá a opção, a oportunidade de escolha. Escolha direito. Mas eu vi uma frase uma vez que foi o que me motivou a falar sobre isso. Estava assim, ó. Escolha, mas sabendo que você irá conviver com a consequência dessas escolhas. Tem consequência da sua escolha que você vai viver. Mas tem consequência pior, né? Que você vai viver, os outros vão viver. Lembra do armário? Por isso nós precisamos saber o que a gente vai fazer. A gente pode muito bem falar com Eva quando a gente chegar lá no céu. Não estava no jardim do Éden, hein? Até hoje, até para ter minhas filhas, tive dor, hein? Escolheu. Gente, eu paro para pensar, eu penso assim, tinha um monte de árvore. E os frutos deveriam ser maravilhosos. Por que foi naquela? E muitas vezes a gente se parece com essa mulher. Deus nos dá muita opção de escolha. E a gente vai na que Ele falou para a gente não ir. Não é? Olha só, em Gálatas 6, 7 e 8, abra sua Bíblia comigo em Gálatas 6, 7 e 8. Nosso Deus nos ensinou a lei da semeadura. Aqui nesse texto de Gálatas, nós aprendemos que as nossas escolhas vão ter consequências, vão causar impactos nas nossas vidas, sejam elas boas ou ruins. Por isso que a minha escolha tem que estar pautada na palavra de Deus. Gente, a Bíblia não é o caminho, é a sinalização. Quem é o caminho, gente? Quem é o caminho? Jesus. Mas ela me dá a sinalização. Vai, vira, vai reto, continua, para, não fala, não come, não assiste. Gálatas 6, 7 e 8 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que o homem fazer, terá consequências. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Por isso que, neste texto, em Gálatas, o Senhor nos ensina e nos alerta. Olha aí, hein? Escolhe direito. O que você plantar, você vai colher. Não pensa que você planta laranja e vai colher banana. Por isso nós precisamos escolher direito. Eu não sei o que escolher. Pergunta para as pessoas. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe a sabedoria. O tipo de escolha determina a minha colheita. Você terá então. Como que eu vou fazer então? Como que eu vou fazer para não errar? Foi o primeiro versículo que eu gravei. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Tenha no seu coração sempre a palavra de Deus. Lembra que nós acabamos de falar sobre as escolhas? Que a nossa mente tem um reservatório, o nosso cérebro tem um reservatório de pensamentos, de ideias, coisas que eu ouvi e assisti. E quando eu for fazer a escolha, muitas vezes, antes de eu escolher, meu cérebro já sabe o que eu vou escolher. Já escolheu para mim a milésimos de segundos. Por quê? Sabe do meu cotidiano. Agora, se eu escondi a palavra de Deus no meu coração, se eu guardei no meu coração, as minhas escolhas vão ser influenciadas por aquilo que eu faço, por aquilo que eu leio, por aquilo que estão os meus valores. Olha só, nós vamos falar sobre Josué. Josué, a escolha que um homem fez, Acã, trouxe impacto, uma consequência, não só para Acã, mas para todo o povo de Israel. E Josué disse assim: por que você nos causou essa desgraça? Por isso, abra comigo Josué 7. Nós vamos ver junto o que este homem fez. E quando Deus chega em Josué e diz assim: Josué, Israel pecou. Ele não disse Acã pecou, mas Israel pecou. Eles estavam num time, era um povo, era um clã. E um pisou na bola.
E olha o que acontece. Josué 7 diz assim, Josué 7 de 10 em diante diz, o Senhor diz a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Josué estava orando, Deus, deitado lá, orando, prostrado. O que aconteceu, Deus? Acabamos de ganhar a guerra contra Jericó. Essa cidade que é pequena, a cidade de Ai, nós somos envergonhados. Agora todos saberão da nossa derrota. Deus diz para ele, levanta daí, Josué. O que está fazendo aí? Israel pecou. Violaram a aliança que eu ordenei. Eu falei para não fazer. E eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram juntos dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Fogem deles porque se tornam merecedores da sua destruição. Não estarei com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique-se. Sempre tem essa parte, né? Quando ele fala para o povo se arrepender. Vai, santifique-se. Fala com esse povo. Fala com eles. E aí ele continua. Santifique-se. Diga-lhes que amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não tirarem do meio de vocês. Isso está lá no Antigo Testamento. Mas tem escolhas que a gente faz, que enquanto a gente não tirar do nosso meio, a gente vai perder batalhas, e vai perder batalhas, e vai se dar mal, e vai se dar mal. Margarete, quem são essas coisas? Vou te falar. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Que piadinhas essas pessoas têm contado? O que as pessoas estão bebendo? Quais as roupas que essas pessoas estão usando? Santifiquem-se, a palavra diz. Pois amanhã eu vou falar com vocês. E essa palavra é para nós. Parece que as nossas escolhas muitas vezes são inofensivas. Não tem impacto nenhum nas nossas vidas. Tem. E muitas vezes você está se dando mal porque você está andando com quem não é para andar. Você está pegando o que não é para pegar. Você está indo aonde não é para ir. Sendo que você já tem uma sinalização. Você já tem um mapa que pode te ajudar nas suas escolhas. E ainda assim, eu resolvo escolher errado. Josué 24:15, não precisa abrir. Ele já está em outra fase aqui. Ele diz assim, ó. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje. Isso é uma palavra para hoje. Se você não está a fim de servir ao Senhor, escolhe logo. Resolve hoje. Mas se você escolher ficar, faça o que a palavra diz. Esses dias, acho que faz mais ou menos uns 15 dias, eu fui na casa de uma pessoa. O marido dessa mulher é espírita. E ele disse para mim e para o meu marido, eu admiro muito vocês. Porque vocês escolheram servir a Deus, conforme a palavra de Deus, que vocês acreditam e vocês fazem como está escrito. Porque eu conheço pessoas que se dizem cristãs e que não fazem o que é para ser feito. Naquele momento eu falei, muito obrigado, Senhor. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem nos ajuda. Amém? Se você escolha hoje, faça hoje. A quem irão servir? Se aos deuses que os teus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem você está servindo? É muito importante você decidir. É muito importante vocês decidir de uma vez por todas quem eu vou servir. Porque o resultado é real. O impacto é verdadeiro. Não é um Deus de brincadeira. Deuteronômio 30 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. Presta atenção. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora,
escolham a vida. Olha só, ele dá a situação pra gente e ele dá uma dica. Escolhe a vida, hein? Hoje eu coloco diante de vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição. Te dou uma dica, escolham a vida para que você e seus filhos vivam. 20. E para que vocês amem ao Senhor e o seu Deus e ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Muitas vezes as nossas decisões afetam os nossos familiares. E aqui nesse versículo de Deuteronômio 30, 19 e 20 já está nos falando. Olha, eu coloco na frente de vocês morte e vida, bênção e maldição. Aí ele mesmo já fala, escolhe a vida, hein? Para que os seus filhos amem a Deus, se apeguem a Deus, para que vocês tenham vida. E foi falando, e foi falando. O nosso Deus deixou tudo organizado aqui. Se eu quero, gente, se eu tenho amor à minha vida, à minha família, eu faço questão de escolher o certo. Vai fazer o certo, Deus. Parece que muitas vezes, gente, presta atenção, muitas vezes parece que a resposta é óbvia, não é? Mas às vezes é óbvia para o pastor Anderson. Para você é outra, gente. Para você Deus tem outros propósitos, Deus tem outros planos. Ah, Ele gosta menos de você? Não, Ele te separou para outra coisa. Pergunta para Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou caminhar agora? Quando a gente está andando numa estrada, tem várias placas, uma delas diz assim, rua sem saída. E muitas vezes a gente tem modo, vai para a rua sem saída. O que tem que fazer? Retornar. O filho pródigo pegou um caminho, escolheu um caminho que não era para ir. Ele mesmo falou, me colocarei, por-me-ei no caminho e retornarei. O filho pródigo falou, tem coisa que ninguém pode fazer por você. Só você pode voltar atrás e escolher o que você escolheu errado. Volta. Se você escolheu errado, volta. Existe um homem, Stephen Callahan, dono das histórias de sobrevivência em alto mar. Não tem uma outra pessoa na história da humanidade que viveu em alto mar, à deriva, por 76 dias. Ele era construtor de barco, construiu um barco, passou por uma tempestade, o barco virou. Mas esse homem tinha um bote com vários furos, ele ia ali arrumando ali, pegou todo o suprimento que tinha no barco, pôs no bote. Depois esse homem começou a fazer coisas que ele não tinha o que fazer, não tinha como escolher. Mas ele falou no livro dele, ele escreveu um livro, A Deriva. Ele disse assim, a minha escolha foi viver. Comeu peixe cru, comeu crustáceos, né? Crustáceos. Como que é, gente? Me ajuda aí. É isso aí. Comeu. Quando os pássaros apareciam para comer resto desses bichos, ele comia o pássaro. Pegava a água da chuva para beber. Ele falou assim, não tem escolha. Aqui eu não tenho o que escolher para comer, mas eu escolho viver. O livro dele também é muito bom. Continuando. Estou acabando, viu, gente? Existe uma história em Jonas de 3 em diante. Jonas 1, de 3 em diante, fala de um homem, um crente, que deveria ser a solução de um problema, e ele era a causa de um problema. Mas o comandante daquela embarcação, ele faz algumas perguntas que a nossa mãe fazia. Mãe, vou brincar na rua. Eu não sei como que a mãe falava para você, como que você falava para tua mãe. Mãe, vou brincar. Mãe, vou ali com meus amigos. Aí a mãe fala, peraí, vem cá. Onde você vai? Onde você vai brincar? Quem é essa pessoa? Onde ela mora? Como chama o pai? Como que chama a mãe? A mãe não falava isso pra gente? Era a psicologia que estava na Bíblia. E olha o que esse capitão falou para Jonas, no meio da tempestade. Lá em Jonas 1:8 diz assim, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Fez o certo? Fez ou não fez? Fez na hora errada. Na hora errada. No meio da tempestade. Quando tudo deu errado. Se você subir o texto acima, os marinheiros, os homens da embarcação, começaram a jogar os seus pertences no mar. Quando eu me associo com pessoas erradas, me envolvo com pessoas erradas, faço associações ou
quando a gente faz sociedade com pessoas erradas, muitas vezes você vai perder até o que você tinha. Porque não era para fazer. Não era para se associar a ele. E aí eles perderam. Depois jogaram Jonas no mar. E tudo foi resolvido. Eles jogaram. Mas o que acontece? Já tinham perdido as coisas. Sobreviveram? Sim, sim. Voltaram para suas casas? Sim. Perderam tudo que eles tinham. Por quê? Porque não perguntou antes. Eu não posso, gente, muitas vezes, sair fazendo as coisas sem consultar o meu Deus. Existe uma palavra em Juízes que um homem, ele brigou com a sua esposa e depois de algum tempo ele vai atrás dessa moça, volta para a casa dos pais. Quando ele chega, que ele pega essa moça, vamos voltar para casa, eles se resolvem. E essa moça, esse pai dessa moça fala, não vai agora. Você está com o seu coração triste, ele diz para ela. Gente, não faça nada triste. Não faça nada empolgado. Busque o Senhor, acalme-se. Ele falou, não, eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar para minha casa. Ele falou, não, fica mais, come mais pão. Gente, eu aprendo o que com essa história? Quem é o pão que desceu do céu? Jesus. Alimente-se do Senhor antes de tomar uma decisão. Busque a Deus antes de tomar uma decisão. E essa história de Juízes acaba numa tragédia. Ele sai de madrugada. E essa mulher é morta. Por isso nós precisamos, no nome de Jesus, tomar as nossas decisões com sabedoria. Mas eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Eu vim pensando nisso a semana inteira. Eu não sei qual a decisão que você tomou que atrapalhou a sua vida. Nós temos um Deus de recomeço. Nós temos um Deus de segunda chance. Nós temos um Deus que pela manhã, a bondade dele, as misericórdias dele são renovadas, mesmo para você que tomou uma decisão errada. Eu quero chamar o pastor Márcio e a Jéssica aqui na frente. E mesmo que tudo pareceu fim, porque você escolheu errado, nós temos um Deus que quando você acordou, só vai ter sol para a turma de lá, porque como você fez uma escolha errada, a sua casa em volta vai chover. Foi assim? Não foi. O sol também começou para você. O sol também brilhou para você. E nós temos um Deus de recomeço. Nós temos um Deus de segunda chance. Nós temos um Deus que Ele pode reescrever a nossa história, assim como Ele reescreveu a minha. Por isso, feche os seus olhos. Deixa o Senhor falar com você. Diga para Ele, Senhor, me ajude a escolher direito. Me ajude a gastar o meu dinheiro direito. Me ajude a comprar as coisas de forma correta. Me ajude a ir a lugares de maneira correta, que te agrade, porque tudo sofrerá um impacto na minha vida. E muitas vezes esse impacto, essa consequência, vai trazer consequências boas ou ruins para quem mora com a gente, para quem convive com a gente. Quantas pessoas têm vida restrita, têm o seu financeiro afetado, porque assim como eu, um dia escolheram fazer o que não era para fazer naquele dia, naquele momento, com aquelas pessoas, naquela casa, com aquela empresa. E a sua vida é importante para você fazer de qualquer jeito. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a escolher direito. Me ajude, Senhor, a que depender das minhas escolhas. Eu sei que o Senhor fica feliz quando eu escolho direito, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, para que Ele não fosse a única escolha se eu fosse um robô, mas Ele queria ser a nossa escolha. Então, que o livre-arbítrio seja usado de maneira consciente, de maneira sábia, de maneira com fé, não por vista sempre. Muitas vezes vamos precisar da fé, mas que elas possam trazer alegria aos nossos filhos, aos nossos familiares, ao nosso cônjuge, no nome de Jesus.
Feche os seus olhos. Ouça essa canção e aplique-a ao teu coração agora. Quando ao meu redor tudo me diz que é o fim, quando meu coração não consegue ouvir tua voz, esperarei em ti, pois sei que és fiel. Guardarei minha fé na tua palavra. Pela manhã tua bondade me desperta, posso ver o teu favor todos os dias sobre mim. Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não temo, ele me leva às águas tranquilas. Esperarei em ti, pois sei que és fiel. Guardarei minha fé na tua palavra. Pela manhã tua bondade me desperta, posso ver o teu favor todos os dias sobre mim. Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não temo, ele me leva às águas tranquilas. Tua graça e o teu amor para sempre me acompanharão. Em sua casa sempre estarei. Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não temo, ele me leva às águas tranquilas. Ele me leva às águas tranquilas. Ele me leva às águas tranquilas. Continue com seus olhos fechados. Eu quero que você pense no que acabamos de cantar, no que nós acabamos de declarar ao Senhor, que Ele nos leva às águas tranquilas. Como foi dito nessa palavra, independentemente da escolha que você tomou um dia, hoje você tem a oportunidade de se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero agora mudar a minha escolha. Eu quero escolher o que o Senhor tem para a minha vida. Só assim você vai poder dizer que você pode descansar no Senhor, quando você coloca
toda a sua fé, tudo aquilo, você dedica tudo aquilo que você tem, que você é ao Senhor, pedindo a Ele: Senhor, dá-me Senhor, dá-me descanso. A escolha não foi boa, mas eu quero que o Senhor mude a trajetória da minha vida hoje. Nós vamos voltar a cantar só a parte desse coro. Posso descansar meu coração. Se você sente no Senhor, não vou te pedir para vir à frente, mas se você sente do Senhor, que você deve se colocar em pé agora para pedir isso. Senhor, devido à minha escolha, o que eu estou vivendo hoje, eu quero submeter agora ao Senhor essa situação, porque eu quero descansar. Coloque-se em pé aí no seu lugar enquanto a gente canta. Eu quero convidar você a cantar comigo, mas vai ficando em pé. Somente aquele ou aqueles que precisam colocar isso diante do Senhor. Amém? Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não temo, Ele me leva às águas tranquilas. Posso descansar meu coração, o meu pastor me guia. Se no vale estou, não temo, Ele me leva às águas tranquilas. Ele me leva às águas tranquilas. Ele me leva às águas tranquilas. Amém? Quero orar. Senhor, diante de Ti estão os Teus servos e servas se colocando e pedindo ao Senhor: dá um novo rumo à minha vida. Eu quero descansar, Senhor. Eu preciso descansar em Ti. Até agora, as decisões ou as escolhas que eu vinha fazendo estavam me afastando de Ti, ou estavam tirando a paz. Mesmo que eu busque ao Senhor, mas eu não estava sentindo paz. E nós sabemos, Senhor, que escolhas trazem consequências positivas, negativas e aquelas que têm prejudicado a nossa vida. Nós submetemos tudo isso ao Senhor nesta noite, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o governador e Senhor e dono da nossa vida. E nós pedimos a Deus pela Tua misericórdia e bondade que se renova a cada manhã. Que o Senhor, ó Deus, mude a trajetória da nossa vida, em nome de Jesus. Nós queremos nos colocar diante de Ti agora e clamar por descanso. Nós assumimos que nós fizemos a escolha errada, mas nós sabemos que Tu és um Deus de recomeço. E por isso nós podemos descansar em Ti. Ó Deus, é isso que o Teu povo, os Teus servos e servas estão fazendo agora. E mais, eles estão pedindo, nós pedimos a Tua direção para que a gente não retorne ao mesmo caminho do erro, mas que nós possamos retornar para Ti e caminhar pelo novo e vivo caminho, sempre, que é Jesus. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia.